Diante de tudo que aconteceu comigo na semana passada, eu percebi que eu ainda não tinha vindo aqui falar como que foi que eu conheci o Matheus. Então no vídeo de hoje vocês vão escutar um pouquinho dos nossos 9 anos de história, que inclusive a Nath do passado adoraria saber como nós estamos hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath, eu tenho 26 anos e nesse ano eu me caso, mais precisamente dia 28 de novembro é o meu casamento. E eu tô retornando aos poucos pro YouTube, né, depois de 10 anos sem gravar, contando e mostrando um pouco dessa minha nova fase. Esse ano vai ter muita coisa, vai ter apartamento para receber, vai ter casamento, enfim. E eu tô me reconectando ainda com as pessoas, tô conhecendo novas pessoas, inclusive eu tenho muito que agradecer, porque o meu último vídeo, gente, a gente já tá batendo quase 1000 visualizações. Eu não imaginava que isso ia acontecer, tem sido uma coisa muito legal, muito grande pra mim, porque eu sempre gostei muito de gravar, mas eu não tinha mais coragem. Eu posso vir no próximo vídeo falar um pouquinho, né, sobre essa parte minha, assim, mais fechada, desse momento mais fechado, que eu fiquei. E também já peço perdão porque minha rinite atacou, eu cocei o olho a noite inteira e ele acordou dessa forma, todo vermelho, que nem colírio ajudou. Enfim, vamos pro que interessa, senta aí, pega a pipoca. Esse daqui é mais um dos vídeos que você pode colocar, deixar rolando enquanto você vai fazer suas tarefas de casa, porque é um vídeo muito legal de se ouvir, ou se você quiser assistir também, pode assistir, não tem problema. Bom, gente, como eu já comentei com vocês, hoje eu tenho 26 anos, mas eu comecei a namorar com o meu noivo, eu tinha 17 e ele estava prestes a fazer 17, faltava mais ou menos tipo um mês para ele fazer 17 anos. E foi na escola, então o nosso romance, ele é do ensino médio. A gente se conheceu, na realidade, eu já tinha visto ele assim de vista, mas eu nunca tinha conversado com ele. A primeira vez que eu dei oi na vida pra ele foi um dia que teve a Festa das Nações. Hoje eu moro no interior, eu vim de São Paulo Centro. Eu, particularmente, quando morava em São Paulo Centro, tipo, Zona Norte, eu não era acostumada a sair de casa, não era acostumada com festas, enfim. Na realidade, eu era muito nova, né? Tipo, na época, as pessoas da escola, elas eram acostumadas, saíam e tal. Mas a minha mãe e o meu pai, eles sempre me criaram, assim, mais fechada. E aí, no final de 2015, eu vim, né, pro interior de Cabreúva. E eu conheci colegas aqui do condomínio, onde eu moro hoje. E em 2017 teve essa tal da Festa das Nações. Eu lembro que nesse dia eu fui com uma pessoa que me deixou sozinha na festa. E não foi legal assim pra mim, porque primeiro, eu não era acostumada a sair. Segundo, eu não conhecia ninguém. E aí eu tava rodando lá, tipo, pela festa, e achei um dos nossos amigos em comum, que é o Alan. Oi, Alan! Oi, Lari! Beijo pra vocês. O Alan, ele tava acompanhado do Matheus. E nesse ano, eu não bebia refrigerante, gente. Eu fiquei 2 anos da minha vida sem tomar refrigerante, eu emagreci muito. Engordei tudo de novo, mas, enfim, na época eu tinha emagrecido muito. E aí, eu falei pro Alan e o Matheus tava junto, falei assim, vamos comigo no mercado, porque aqui só vende refrigerante, eu não tomo refrigerante. E eles foram. Só que eu acho que o Alan, sei lá, devia estar me achando muito chata. E se não fosse o Matheus pra trabalhar, ele falasse assim, Alan, espera, tal, eu teria ficado sozinha também no mercado. Enfim, gente, o Matheus fez o Alan me esperar naquele dia. Eu lembro até que naquele dia o Matheus fez uma piada pra mim que, cara, na época eu achei engraçada. Era tipo assim, qual é a ferramenta que não está mais aqui? É o foice. Tipo, cara, meu Deus. Nada engraçado hoje em dia, mas na época eu achei tão engraçado que eu não parava de rir. Bom, sobre esse dia eu não me lembro mais de nada, eu não tive mais contato com o Matheus, porque provavelmente depois eu acabei encontrando esses colegas, assim, do condomínio. E daí passaram 15 dias. 15 dias depois, teve a primeira festa da cidade, que era o Festival de Inverno, foi o primeiro que teve,
Quem veio cantar foi a banda Ira. Eu me lembro que durante o dia também, nesse dia, eu tava com o meu irmão, os meus sobrinhos no centro da cidade. E à noite a gente ia então voltar sem as crianças para poder assistir o show. E aí, nessa da gente voltar à noite, eu reencontrei o Alan e quem tava com o Alan de novo? Sim, o Matheus. Gente, vocês vão perguntar pra mim assim, ah, tá bom, cadê a parte que vocês se beijam? Não tem a parte que a gente se beija, porque a gente só se beijou depois de começar a namorar. Isso não é relacionado a nada com religião. Mas foi uma coisa louca, assim, tipo, que aconteceu na minha vida, sabe? Enfim, eu lembro que naquele dia a gente tava no centro da cidade de Cabreúva e aí tem uma igreja e uma rua, assim, na lateral da igreja. E nessa rua o pessoal monta barraquinha, assim, de comida. Eu não me lembro direito o que estava acontecendo, mas já estava perto da hora de eu ir embora. O meu irmão me ligou e falou assim: Natália, já tô aqui em tal lugar, vamos. E aí desceu os nossos amigos, assim, e eu apoiei o meu braço no ombro do Matheus e pensei, caramba, a menina que namorar com ele vai ser muito sortuda. E, tipo, deixei passar. Até então não tinha contatos de celular, eu não tinha nada, assim, do Matheus, sabe? E aí, gente, eu gostaria muito de estar gravando esse vídeo com ele, mas o Matheus é uma pessoa envergonhada e eu não vou forçar nada, sabe? Eu acho que no momento certo, se ele quiser aparecer, ele vai aparecer. Enfim, no outro dia eu falei assim, ai Alan, eu achei seu amigo muito legal, você pode me mandar o número dele? Porque o Matheus é uma pessoa muito legal, tipo, ele gosta de fazer piada, ele gosta de brincar. E aí eu mandei a primeira mensagem pro Matheus e a gente ficou conversando, mas até então, gente, não era nada assim, tipo, ah, quero ficar com ele, ah, gosto dele. Era tipo assim, nossa, eu quero ser melhor amiga desse cara, porque ele é muito legal. E eu sou a pessoa que nunca fui muito de ficar de namorico por aí, sabe, gente? Na realidade, eu demorei muito tempo pra beijar alguém pela primeira vez na minha vida. Não sei se é assim, talvez trauma de bullying, enfim, tudo mais. Mas eu não fiquei com muitas pessoas na minha vida. Esse negócio de, sai beijando um, outro, não. Eu meio que, tipo assim, considero o Matheus como a única pessoa que isso aconteceu. Mas de verdade mesmo, tipo, sei lá, assim, foram 3 pessoas só, contando com o Matheus, tá? Então, assim, eu considero o Matheus a primeira pessoa da minha vida. Como namorado, como pessoa que mostrou que gostava de mim de verdade, como uma pessoa que desde o começo eu enxerguei que eu ia e queria ter futuro com ele. Enfim, gente, naquela época eu era uma pessoa da igreja. Eu não vou falar o nome da igreja, porque eu não acho que eu tenho que ficar aqui denegrindo nada, sabe? Mas eu era na igreja, era uma igreja muito cheia, assim, de princípios, assim, eu não sei o nome certo pra dizer sobre isso. Não que eu não seja da igreja, tá, gente? Porque eu acredito em Deus, só que hoje eu vou em outra denominação. E aí, o que aconteceu foi que eu ia buscar a palavra. Na realidade, calma, acho que eu pulei uma grande parte. Tá, eu era da igreja, tinha uma outra pessoa da igreja que gostava de mim, mas que era 10 anos mais velha do que eu, e eu não tinha interesse. Eu não queria. E depois que eu mandei mensagem pro Matheus, a gente começou a se conversar todos os dias mesmo. Mas era aquele negócio assim, eu não pensava que eu ia namorar com ele, que eu ia ficar com ele. Era algo assim, sem pretensão nenhuma, sabe? Enfim, continuando a história, o meu cachorro que eu tinha na época, o Herói, que é filhote de 2 cachorros que eu tenho hoje em dia, ele passou por uma cirurgia para fazer castração. E ele teve um problema que ficou mais de 1 minuto com o coração parado, quase que o cachorro morreu. Enfim, aí parei, comecei a me sentir pressionada de um lado, comecei a me sentir pressionada do outro, sumi
respondi mais ninguém. Eu não queria falar com ninguém. Só que nesse tempo que eu não queria falar com ninguém, o Matheus me mandava mensagem todos os dias. Coitado, deu até dó. E eu ficava tipo, tá bom. E já era quase acabando as férias. Quando foi no dia 2 de agosto, o Matheus resolveu me mandar mensagem. E assim, quando a gente conversava, a prima dele, a Maíra, beijo, Mar. Na época ela era criancinha, assim, tipo, hoje ela tá com 21 anos. Ela devia ter uns 12 anos no máximo. No máximo mesmo. Ela achava que a gente era namorada. E a gente começou a zoar ela. Falava assim, a gente se chamava de amor e tal. E aí eu meio que peguei essa intimidade com o Matheus. E aí quando passou esse tempo que eu meio que deixei ele no vácuo. E ele, tipo, foi seco comigo. Na realidade ele só não tava mais querendo brincar. Eu me senti muito mal. E aí naquele dia eu falei pra ele assim, o que tá acontecendo e tal. Essa parte da história é melhor não falar, mas assim, ele me contou o que tava acontecendo e aí eu comecei a ficar muito mal, porque eu falei, cara, eu acho que eu descobri um sentimento que eu não sabia que existia. E aí eu falei pra ele, eu acho que eu tô gostando de você. E aí ele falou, eu também acho que eu tô gostando de você. E aí, gente, o que aconteceu? O pai dele e a mãe dele, na época, eles pagavam conta. Tá funcionando ainda o microfone, eu tenho medo de ter desligado. O pai dele e a mãe dele, na época, eles ainda iam pagar conta no shopping, sei lá, era alguma coisa no shopping, e ele falou assim, meu pai e minha mãe vão na quarta-feira no shopping, você quer ir junto? E aí eu fiquei assim, querer eu quero, né? Só que eu não sei como falar isso pro meu pai. Enfim, como que eu ia falar isso pro meu pai, sendo que eu nunca tinha saído, tipo, nem com amigo, quase nenhum, sabe? Quem dirá pra falar assim, pai, tô indo ter o meu primeiro encontro. Então, naquele dia, isso sem a gente se beijar, tá? Sem ter ficado, nada e tal. Eu falei, pai, eu posso ir com um amigo meu no shopping? Meu pai já meio que olhou assim, desconfiado, pode. Aí eu fiquei, que legal, tá, vou no shopping, porque eu não sou muito acostumada, tipo, a ir com as pessoas da minha casa no shopping. Na realidade, isso foi uma coisa, assim, de começar a passear e tal, muito que eu comecei a ter depois que o Matheus chegou na minha vida. E aí, naquela semana, antes de ser o dia do shopping, no dia 5 de agosto de 2017, o Matheus falou pra mim, Nath, eu acho que eu não quero só ficar com você, eu quero namorar. Por WhatsApp, e eu aceitei. Foi a coisa mais louca, assim, da minha vida, porque eu não sabia de nada, assim, do que ia acontecer. E eu penso comigo que essa foi a decisão mais importante, né, da minha vida. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não teria nada do que eu tenho hoje e não seria nada do que eu sou hoje. Quando eu me mudei de São Paulo pra cá, eu comecei a me tornar uma pessoa completamente superficial, que era muito ligada à beleza, a coisas de internet, a like, enfim. E o Matheus veio pra me deixar uma pessoa muito mais humilde, me moldar, sabe? E aí o que aconteceu? No dia que ele chegou aqui pra gente ir pro shopping, ele chegou muito nervoso, coitado, tava com crise de ansiedade. Veio falar com meu pai. E aí eu lembro que o dia que eu cheguei, né, depois dele ter falado com meu pai do shopping, eu falei, pai, então o senhor deixa a gente namorar? E meu pai falou assim, deixo, é um namoro de infância mesmo. E, gente, olha só onde a gente tá, tipo, 9 anos depois, né? Quantas coisas a gente construiu. E aí, depois desse dia, a gente passou por várias coisas. Eu me formei no ensino médio. Ele também se formou um ano depois, porque como eu nasci em fevereiro e ele em setembro, ele ficou uma sala para trás de mim. Mas eu vi ele se formar, eu vi ele ter o primeiro emprego dele, e vice-versa, tá? Isso eu tô falando do meu ponto de vista. Eu vi ele tendo a primeira carta de motorista dele, ele tirando a carta de motorista, ele sendo jovem aprendiz, ele saindo de um Xbox pro outro, porque ele adora videogame, depois do videogame pro computador,
E aí eu vi ele tendo o primeiro carro, o segundo carro, o terceiro carro. E a gente conquistou o nosso primeiro apartamento juntos. E 9 anos depois, nós estamos aqui planejando o nosso casamento e tendo muitas histórias para contar. E, gente, eu não, tipo assim, não decorei nada pra estar falando aqui hoje pra vocês. Eu realmente tô falando de coração, sabe? Eu nunca imaginava que o Matheus seria o meu primeiro e único namorado. Até porque, na realidade, acho que já seria bem previsível isso na minha vida, porque eu nunca fui de ficar com ninguém, como eu já comentei com vocês. Mas foi algo assim, na minha vida, que é muito importante, sabe? Eu lembro que no começo do namoro, eu falava pra ele assim, eu não vejo a hora, tipo, da gente ter uma casa. Cara, isso 9 anos atrás, né? Demorou, mas chegou. Não vejo a hora da gente ter uma casa, porque eu quero fazer muitas comidas e deixar a geladeira lotada, assim, de comida pra você ir comendo. E é porque eu sempre gostei, né, de cozinhar. E 9 anos depois, a gente tá conseguindo isso, sabe? Eu costumo falar que as coisas elas acontecem no tempo que precisam acontecer. Então, eu sou muito grata a toda a nossa história, a todas as coisas e dificuldades que nós já passamos, porque são essas dificuldades que fortalecem o relacionamento. Mas, acima de tudo, em primeiro lugar, a gente precisa ter Deus. Em segundo lugar, a gente precisa ter respeito e saber entender o tempo do outro. Deus sempre me confirmou na igreja que seria Matheus. E eu sempre acreditei muito nisso. Muito, 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 muito mesmo. E é isso, gente. Esse vídeo aqui deu um pouquinho mais de tempo, deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que é muito bom vocês entenderem quem sou eu e quem é o Matheus. O Matheus é uma pessoa que não é muito assim de ficar aparecendo e eu respeito isso nele, sabe? É que como eu tô voltando com o canal, eu acho legal as pessoas entenderem quem sou eu. Mas no tempo certo ele vai aparecer por aqui. Enfim, esse foi um pouquinho mais da nossa história. A gente vai se conhecendo mais ao longo dos vídeos que eu for postando aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Já falando de novo, se vocês gostaram, ajuda dando like para o meu engajamento no canal voltar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque ainda tem muitas coisas que vão acontecer aqui durante o ano. E a que eu tô mais ansiosa é pra vir falar aqui. Gente, fui fazer a vistoria do meu apartamento. É a coisa que eu mais tô esperando. E é isso. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.